Saudações investidores, bem-vindos a uma atualização rápida do Bitcoin e do S&P 500 que tem um dia sangrento após tentarem romper um topo importante. Primeiramente, vamos entender que realmente nós estamos interligados, né? O Bitcoin e o S&P 500 caíram basicamente no mesmo horário, pouco depois da abertura realmente do S&P 500. Desde lá a gente teve um movimento bem semelhante, tá? O Bitcoin ele teve um movimento um pouco mais volátil porque rolou um FUD em relação ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em relação a criptomoedas. Mas acabou que a notícia que eles tinham não era nada demais e depois disso o Bitcoin deu uma recuperada e está nesse momento aí caindo 1%, assim como o S&P. Bitcoin e S&P estão caindo a mesma coisa no dia de hoje, tá? O ponto perigoso para mim fica porque no 4 horas a gente está numa zona muito decisiva de resistência no S&P 500 e a gente deu uma rejeitada nessa região, tá bom? A gente precisa rapidamente ultrapassar essa zona aqui de topos dos 4.000. Romper essa zona, cara, é um ótimo sinal, um sinal de continuação da tendência de alta. O próprio Bitcoin tem uma situação semelhante. A gente tem os topos que a gente deixou 3 armadilhas até os 21.700 dólares. Romper essa região, para mim, é o mais importante. Romper essa região, a gente confirma uma reversão de tendência no semanal, o que poderia levar a gente para mais um pump aí, mais um FOMO no mercado, tá? Falando um pouco sobre o curto prazo aqui, né? A gente pode entender que não foi um movimento bonito, tá? A gente teve um volumão aqui nesse movimento e o Bitcoin encontrou suporte justamente na região dos 20.500 dólares, tá? A gente até chegou aí por um breve período até a região dos 20.400, mas se segurou aqui nessa região. Se a gente voltar e perder aqui os 20.400, é um péssimo sinal, é um sinal de correção no 4 horas de todo o movimento. A partir daí eu vou imaginar potenciais compras no Bitcoin abaixo da região dos 20 mil dólares, principalmente ali entre 19.500 e 18.500 dólares. Beleza? Então cuidado com esse suporte aqui. A gente pode ver que tem muito volume, muita gente vendeu nesses fundos desesperadas, assim como muitas pessoas compraram no topo. Então, caras, realmente o dia de hoje está fechando aqui um candle quase que um doji, né? Vamos ver como que a gente vai fechar, já que é um dia bem importante. A gente pode ver que ainda faltam 4 horas e a gente já tem mais volume do que os últimos 3 dias. Beleza? Outro ponto que eu gostaria de destacar é o sentimento, né? Ao olhar o sentimento aqui nesse momento, a gente pode ver que a gente continua com um sentimento muito bom, tá? Um long short ratio em 0,81, a gente teve muita venda a mercado nesses dois movimentos, assim como muitas liquidações, tá? Impressionante como as pessoas compram Bitcoin esticadíssimo e não colocam stop, cara. Eu realmente não consigo entender como a gente tem liquidações de 3 milhões de dólares aqui quando o Bitcoin vai testar abaixo dos 20.500. Mas faz parte, é assim que o mercado, por isso que a gente tem tantas oportunidades, né, no mercado de criptomoedas. Outro ponto que eu quero destacar é que a queda que a gente teve foi feita também com queda no Open Interest, tá bom? Então não é uma queda confirmada para reversão de tendência ainda. Na verdade, nesse momento eu nem vejo um short no Bitcoin, tá? A gente pode encontrar uma ou outra altcoin, mas o Bitcoin, a situação me parece semelhante ao que a gente tinha antes de tentar romper, né? A gente está consolidando entre esses 20.500 e os 21.500 dólares. Beleza? Outro ponto que eu posso destacar aqui para vocês é que o book, nesse momento, a gente tem um book equilibrado, né? 178 contra 176, ou seja, essa região aí dos 20.900 já passa a ser o preço justo do Bitcoin nesse momento. Pode até fazer sentido, né? A gente estava subindo muito sem correções, então de vez em quando essas correções são necessárias. Cuidado com o fundo dos 20.400, se a gente perder essa região, deve vir mais queda por aí, e se a gente romper os 21.500, eu imagino um Bitcoin testando lá para cima dos 22 e dos 23, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.